Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E eu sou o André Otávio Assis Muniz e esse é o canal Transcendência. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, já deixa seu like, ativa o seu sininho das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. E se você quer conhecer os meus livros, aqui na descrição do vídeo vai encontrar os links para eles e também para a Escola da Tradição Primordial. Conheça! Neste vídeo eu vou atender o pedido de alguns amigos cristãos que me pediram alguns comentários sobre o Padre Kelmon. Padre Kelmon, sacerdote brasileiro que foi candidato à presidência da República. E eu não vou entrar aqui em questões relativas ao mérito político da candidatura do Padre Kelmon, tampouco em questões pessoais, né, mas apenas em questões relativas à teologia. Houve grande estardalhaço midiático, né, relativo à condição sacerdotal do Padre Kelmon. Nos debates na TV, inclusive, outros candidatos o acusaram de ser um falso padre, dirigindo-lhe ali palavras bastante ofensivas, zombaria, etc. Né? Inclusive o atual presidente da República, que à época era candidato. Na mídia escrita, alguns especialistas, entre muitas aspas, né, se apressaram em dizer que o padre teria errado no figurino, palavras deles, tá? Não são palavras minhas, as palavras que saíram na mídia da época. Porque, segundo eles, né, um padre ortodoxo não se vestiria como ele se vestia. Né? Isso foi declarado, inclusive, por um padre católico romano, professor de teologia. E algumas igrejas fizeram também notas se apressando para se desvincularem, né, de qualquer ligação com o Padre Kelmon, que, aliás, em nenhum momento havia declarado ligação com tais igrejas. O Padre Kelmon, ao que parece, chegou até a ser hostilizado em um voo, né, onde as pessoas teriam feito alusões à ofensa lançada contra ele em um dos debates, onde ele foi chamado de padre de festa junina, falso padre, etc. Né? Enfim, tudo isso que eu estou falando aqui é de conhecimento público, né? Foi amplamente noticiado e eu só estou aqui relembrando para contextualizar o tema. Então vamos passar agora a uma análise mais cuidadosa da questão. Em primeiro lugar, legalmente falando, a prática da religião é livre no Brasil. Então qualquer pessoa tem o direito de praticar a religião que quiser ou não praticar religião nenhuma. Né? Tem o direito a se associar à igreja que quiser. E as igrejas, por sua vez, elas são livres, né, para estabelecer as suas doutrinas, as suas hierarquias, as suas cerimônias, etc. Né? Sendo assim, se uma igreja estabelece critérios para chamar alguém de padre, de monge, de bispo, etc., ou algum tipo, né, é obrigação do Estado brasileiro, e dos seus cidadãos respeitar essa titulação. Né? Não há o Estado ou alguém de fora que vai dizer se alguém é padre ou não é, mas sim a própria instituição à qual o indivíduo está ligado. Né? Por esse ponto de vista, o que fizeram com o Padre Kelmon foi ilegal, vexatório, atentatório contra a liberdade de crença e de exercício de fé. Né? Zombar de alguém publicamente em função da sua prática religiosa é crime. Né? Está lá no artigo 208 do Código Penal. E esse crime ele foi cometido várias vezes ao longo da última campanha presidencial e até depois que a campanha já tinha terminado. Então esse é o primeiro ponto. Né? Então vamos passar agora à análise teológica da coisa. Dentro da teologia tradicional cristã,
A ordem é um sacramento que confere a alguém o estado sacerdotal, ou seja, que muda o estado de um indivíduo de leigo para sacerdote. A ordem, na Igreja Latina, pós-Concílio Vaticano II, ela tem 3 graus, né? Diácono, presbítero e bispo. Nas igrejas orientais, o sacramento da ordem se divide em ordens menores e ordens maiores, como era na Igreja Latina antes do concílio, né? As ordens menores, elas compreendem os graus de porteiro, leitor, exorcista e acólito. E as ordens maiores compreendem os graus de subdiácono, diácono, presbítero e bispo. Os critérios para a validade do sacramento da ordem são bastante objetivos, né? Eles devem ser conferidos por um bispo com sucessão apostólica válida, né? Devem ser conferidas em acordo com um rito válido. O recipiendário do sacramento deve ter as condições exigidas para a sua validade, tais como ser batizado, crismado, ter plena consciência do ato, concordar com o ato, né? A intenção correta deve estar presente, ou seja, o bispo, ao ordenar, deve fazê-lo com o objetivo de transmitir o sacramento da ordem, deve fazê-lo sem coação e de acordo com a sua consciência. Então entendam o seguinte: a validade do sacramento da ordem não depende de o bispo obedecer ao Papa, não depende do bispo obedecer ao patriarca X ou Y, não depende de serem ambos da igreja A, B ou C, né? Qualquer teólogo mediano, né? Sabe, né? Por exemplo, que as ordenações da Igreja Católica Brasileira são válidas, né? Que as ordenações das igrejas ortodoxas são válidas, que as ordenações feitas pelos lefebvristas ou sedevacantistas são válidas, né? Então, quando nós falamos aqui de igrejas ortodoxas, nós não estamos falando apenas das igrejas que estão em comunhão com os patriarcas das igrejas maiores, como Constantinopla, Alexandria, Antioquia, etc. Mas nós estamos falando de toda e qualquer igreja ortodoxa com sucessão apostólica válida, que mantenha os pontos essenciais do credo apostólico e em cujas ordenações estejam presentes os elementos essenciais do rito do sacramento da ordem. Eu não vou entrar aqui em minúcias teológicas sobre o que seria sucessão apostólica, né, tendo em vista as questões históricas envolvidas, que isso requeriria por si só um outro vídeo com extensas considerações, né? No entanto, o que é preciso ficar claro é que não são os abutres da mídia sensacionalista e nem os candidatos a cargos eletivos, que muitas vezes têm muito escassa cultura geral, né, quanto menos teológica, que estão aptos a julgar, né, se um sacerdote é verdadeiro sacerdote ou não, né? Os artistas, o povinho que anda pelas ruas, etc., devem se restringir ao seu pão com ovo diário, né? E não tentarem alçar voo em terreno perigoso e que está muito além da sua capacidade de compreensão. O padre Kelmo, até onde as poucas informações sobre a Igreja Ortodoxa do Peru que eu obtive me permitem chegar, é padre ordenado validamente em uma sucessão apostólica derivada da Igreja Siríaca, né? Então, para poder contestar isso, eu teria que ter acesso a uma longa lista de informações que, até onde eu saiba, né, os grandes especialistas, entre muitas aspas, que se apressaram em zombar e duvidar do padre Kelmo, não tiveram, né? Então, eu gostaria aqui de manifestar o meu repúdio, né, a essa atitude em relação ao padre Kelmo, né? E eu gostaria também de manifestar o meu repúdio a certos professores de teologia católicos, a certos professores de ciência da religião, que foram aos jornais zombar, né, das roupas do padre Kelmo, dizendo que ele errou no figurino. Veja se isso é modo de se referir, né, a paramentos, né, a vestes sagradas, especialmente por parte de sacerdotes, né? Sacerdotes
falando de paramentos como se fossem figurinos, né? Então, esses professores de teologia, sacerdotes, padres, etc., que foram aos jornais falar isso, dizer que ele errou no figurino, simplesmente demonstraram uma ignorância total, né, sobre as tradições cristãs do Oriente. Ignorância e desrespeito, né? Aquilo que muitos deles chamaram de bandana, porque ele usa uma bandana na cabeça, né? Aquilo ali é uma veste típica dos monges da tradição siríaca e copta, né? Trata-se de um capuz que é costurado no meio, né? Tem 13 cruzes bordadas, são 6 cruzes simétricas de cada lado e uma cruz maior perto da nuca, né? As 12 cruzes menores simbolizam os apóstolos, enquanto que a cruz maior simboliza Cristo. O capuz ele é costurado no meio para simbolizar a luta dos monges contra os demônios, que, segundo a tradição, teria rasgado o capuz de Santo Antônio do Deserto. Então, daí que o capuz ele é sempre costurado no meio, né? Na tradição siríaca, aquele capuz ele é chamado de esquimo, e na tradição copta de calançoa, né? E um dos especialistas, ouvido pelos jornais, disse que o chapéu correto, entre aspas, dos padres ortodoxos é cilíndrico, né? Supondo que o chapéu da tradição bizantina, chamado de calimáfion, seria usado por todas as tradições cristãs orientais. Então, aprenda, meu caro especialista, entre muitas aspas, nem todas as tradições cristãs orientais são bizantinas, né? A tradição siríaca, tradição copta, tradição armênia, tradição assíria, existem outras tradições que não seguem os padrões bizantinos. Enfim, meus caros, para mim, até prova teológica cabal em contrário, Padre Kelmon é padre sim, deve ser respeitado como tal e foi vítima de uma asquerosa intolerância e ignorância geral. De um ponto de vista legal, independentemente de ser ou não padre em acordo com uma determinada análise teológica, ele deve ser respeitado como sacerdote da igreja que o ordenou e ou o acolheu, né, com os mesmos direitos que os sacerdotes de toda e qualquer religião ou igreja. Isso é o que determina a lei. E ao reverendo padre Kelmon, apesar de saber que é pouco provável que ele nos assista, que ele assista esse vídeo, né, que esse vídeo chegue a ele, então a ele eu manifesto a minha solidariedade, o meu respeito e os meus votos de uma profícua vida sacerdotal e pastoral. Obrigado a você por ter assistido meu vídeo até aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.